psicanalista, fisioterapeuta, com especialização em ergonomia e fisioterapia ortopédica esportiva e com pós-graduação em geriatria e gerontologia. O doutor é o fisioterapeuta Dr. Márcio Renzo. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Ivonete. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para tratar desse assunto tão importante que são as dores, né? Hoje o senhor vai falar de uma dor específica, que é a dor no pescoço e nos ombros. É isso? Justamente. Essa é uma das principais queixas que as pessoas têm, né? Elas sentem muitas dores na região da nossa cervical, né? Que é o pescoço e ombros. Os principais pontos que causam essas dores, geralmente são dores tensionais. Mas as dores por posturas e também ortodônticas relacionado à nossa arcada dentária também influencia bastante nas pessoas a sentir essa dor incômoda, que ela vem de duas formas, né? Ou em forma de pontadas, como nós falamos, ou em forma, aquela dor contínua, que não passa em momento algum, né? Então, isso tudo atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas, né? E o senhor falou também que com a era da Covid, a questão das pessoas trabalharem em casa, sem os equipamentos adequados, isso aumentou muito, é isso? Sim, justamente. A questão do trabalho em home office, principalmente agora durante o período da pandemia, né, fez com que as pessoas fossem trabalhar em suas residências, só que, porém, de forma improvisada. Então, isso, utilizando cadeiras inadequadas, o computador de forma inadequada, né, apoiada nas pernas ou apoiado sobre uma mesa comum, isso fez com que as pessoas tomassem posturas muito incorretas, né? E isso aumentou bastante o número de casos de pessoas que se queixam com dores no pescoço, nos ombros e mesmo na coluna, né? Na nossa coluna lombar, né? E o senhor trouxe alguma coisa para mostrar para a gente? Sim, próximo, por favor. Nós temos aqui um exemplo de como a nossa coluna lombar ela é afetada, né? Então, quando nós mudamos a nossa postura, fomos para o trabalho em home office, ou mesmo trabalhamos no nosso na estação de trabalho numa empresa, nós temos que observar bastante a nossa postura durante a nossa jornada de trabalho, né? Então, isso faz com que, quando as pessoas sentam de forma incorreta ou estão em um móvel inadequado, ela venha a ter desvios na sua coluna e isso faz com que aumente muito a pressão nos discos, né? Como nós vemos aqui, os discos intervertebrais, e essa postura acaba causando deformidades, que nós chamamos os osteófitos, os famosos bicos de papagaio, né? Quando nós temos uma postura incorreta prolongada, né? Então, começamos a ter essas alterações. E durante a pandemia, isso veio a afetar de forma mais acerbada. Aliado ao fato também, outra questão interessante da questão da pandemia também, houve também uma alteração muito grande psicológica na população, né? Então, as incertezas quanto às doenças, as incertezas quanto ao trabalho, se ia continuar, se não ia, se perdeu o emprego, né? Isso aumentou muito a tensão nas pessoas, né? E isso, por consequência, fez também que a pessoa aumentasse, e cada um descarrega esses pontos tensionais de uma forma. Muitas pessoas descarregam no pescoço, outras nos ombros, outras na lombar, né? Na questão da fisioterapia, a pessoa pode deixar de tomar remédio ou sem tomar remédio?
Pode? Tem jeito? Tudo vai depender do grau de comprometimento que essa pessoa está tendo, né? Para ser identificado essas dores, é necessário que seja feito, passado por um médico, né, que solicitará exames de imagem para que seja realmente verificado qual o motivo que está causando essa dor, né? Lembrando que a dor na nuca, ela não é exclusivamente muscular, ela pode estar ligado também à pressão arterial elevada, que nós sentimos aquela pressão na nuca. Então, é uma dor de forma diferenciada na região da nuca, porém está ligado ao sistema circulatório e não ao sistema ortopédico nosso, né? Então, tendo dor, a pessoa tem que procurar um médico. Não adianta ir primeiro no fisioterapeuta. É interessante que ele passe pelo médico, qualquer problema relacionado à saúde, é interessante que ele procure o médico mais próximo, não diretamente no hospital, siga o trâmite da saúde pública, né? Primeiro o posto de saúde, para depois ser encaminhado, para não sobrecarregar o sistema de saúde, né? Mas é interessante que o médico avalie, porque o médico solicitará os exames de imagem, os exames complementares, para verificar qual realmente é o estado e a origem dessa dor, né? Passado por essa fase, o médico determinará se é uma questão ortopédica, se é uma questão ligada a outro problema e encaminhará ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta, aí, a partir desse momento, é o momento que ele vai analisar as imagens que o médico mandou para ele, né? E estabelecer a conduta que irá tratar esse paciente. Próximo, por favor. Aqui nós podemos observar um comprometimento no disco intervertebral dessa pessoa. Então, quando o paciente é encaminhado, procura o médico, ele vai fazer os exames de imagem que irá identificar esse problema. Feito isso, ele encaminhará ao fisioterapeuta, onde ele irá analisar essas imagens. Próximo, por favor. O que é isso que nós estamos vendo? Isso é uma tomografia de coluna, onde nós observamos a deformidade no disco intervertebral. Essa pode ser uma das origens da dor nas costas. Lembrando que cada dor, quando a dor se refere à coluna, nós temos que entender que a coluna ela é formada por vários discos, né, interligados entre si, e dependendo da origem do problema, essa dor pode subir ou descer, conforme a postura que essa pessoa toma, né? Então, quando ela toma uma postura incorreta, que vem a sofrer a lesão, a partir desse momento, ela vai tentar buscar posturas que nós chamamos de posturas compensatórias, onde a pessoa, quando ela sente a dor naquele determinado ponto, ela procura uma posição que seja mais confortável, que pare essa dor. E a partir daí, quando ela toma essa atitude, ela sobrecarrega os demais componentes da nossa coluna, da nossa postura. E isso faz com que essa dor comece a ser distribuída e aumentada. Então, quando nós observamos isso, nós temos na fisioterapia, durante a avaliação, nós identificamos através dos exames de imagem e fazemos a nossa avaliação fisioterápica. Essa avaliação, nós analisamos todos os componentes em geral da pessoa. Postura, desvios posturais,
posições compensatórias, diferenças, nós fazemos aferição as diferenças de membros, porque se a pessoa tem esse problema por muito tempo, ela começa a desenvolver encurtamentos musculares. Então, você olha para a pessoa, ela parece estar torta. Uhum. Ah, entendi. Então, quando ela faz isso, essa parte que ela está sobrecarregando para compensar essa dor, ela começa a ser afetada também. Então, quando nós tentamos consertar, trazer a pessoa à postura correta, essa pessoa tem a impressão de que ela está torta, porque ela já passou tanto tempo torta nessa posição compensatória que o cérebro dela entende que essa postura torta é a correta. Tem muita pessoa que trabalha com fone, aquelas pessoas que fazem venda, eles ficam com aquele telefone assim, se queixa muito, né? Sim, são as posturas. Isso está relacionado também à questão laboral, né? Então, a pessoa ela tem uma atividade, ela exerce alguma atividade, como aqui nós mesmos estamos falando nesse microfone. Se esse microfone ele não estiver posicionado de forma correta, uma forma confortável, que mantenha a minha postura ereta, a coluna de forma correta, no final do dia ou após algumas horas de trabalho, eu vou começar a sentir essa dor. Então, tudo isso, quando nós vamos iniciar o nosso trabalho, nós devemos ajustar o nosso local de trabalho de forma que nós não venhamos a desenvolver essas posturas prejudiciais. E em muitos trabalhos não temos coisas ergonômicas, né? Sim, a ergonomia ela é relativamente nova em nosso país, né? Nós não temos assim ainda uma história bem definida. Não tem uma lei que obrigue? Nós temos as normas regulamentadoras, a NR32, que fala sobre a ergonomia. Mas hoje ainda, a ergonomia ela não é uma profissão delimitada. Ela ainda não tem dono. Qualquer pessoa pode fazer um curso de ergonomia. Porém, ela não vai ter todo o embasamento como um profissional da área da saúde. Então, a ergonomia ainda carece de desenvolvimento, de legislação própria que defina quem seria o especialista que deveria ficar com essa área, né? Então, tudo isso complica um pouco na implantação de sistemas ergonômicos. E uma lei que obrigue também, né? Não, hoje nós temos legislações que amparam e, inclusive, motivo de ações trabalhistas, né? Porque quando você coloca a pessoa para desenvolver uma atividade laboral, nós temos que dar as condições. Se ela vem a adoecer nessa função em decorrência de problemas estruturais que o patrão não proporcionou, ela pode entrar com uma indenização contra esse proprietário dessa empresa, né? E qual é o maior número de pessoas que vão à sua clínica? Se queixam de quê? Mas, assim, quais são os seus pacientes? Eu me dedico mais à área de pessoas idosas, né? Mas essas pessoas, problemas ortopédicos é indiscriminado, entendeu? Atinge criança. Desde criança até os idosos, né? Na criança, nós temos os problemas das carteiras escolares. Então, e as malas? As malas, as mochilas transportadas de forma inadequada, a questão da carteira escolar, que ela não é ajustável à criança, então nós temos né, estabelecido um padrão mínimo, mas hoje nós percebemos que nossas crianças cresceram mais, estão maiores, então por que você isso? tem que fazer um desvio, que nós chamamos de desvio padrão, para ajustar esses mobiliários, porém não é o correto, porque sempre vai pegar uma criança menorzinha que vai ficar com os pés longe do chão, a maior que vai ficar com as pernas dobradas, e aí ela, para fazer as atividades, ela tem que curvar o tronco, então
Muitas crianças procuram as clínicas, os pais reclamando que as crianças queixam de dor nas costas, ou pelas mochilas, né? Ou pela posição que elas utilizam na carteira escolar. E por que o senhor acha que de uns anos para cá, as crianças estão crescendo acima do normal, assim, desenvolve, assim, parece que tomou fermento? Tudo é questão de evolução, né? Seleção. É uma questão biológica, né? Hoje, os nossos nossos antepassados, eles tinham, como a descendência primária era dos portugueses, né, a grande maioria, elas tinham uma estatura um pouco menor. Hoje, com essa miscigenação que nós tivemos, acabou se evoluindo, né? Então, as pessoas foram se mesclando e ela aumenta. Naturalmente, a estatura começa a ter um aumento. Senão a gente pega que nossos pais eram mais baixos, nós somos um pouco mais altos, e assim e melhoria também, talvez, na questão da saúde, da economia, sim, da alimentação aquisição mais adequada. São diversos os fatores que influenciam no crescimento, né, da criança. O senhor quer mostrar Próximo, mais alguma coisa? por favor, a avaliação. Aqui nós observamos um fisioterapeuta avaliando a coluna de uma paciente. Você percebe que ela tem as curvaturas mais exacerbadas, né? Aqui na lombar dela, ela é mais curva, os ombros dela têm diferença em altura. Isso provavelmente está relacionado, estar relacionado à postura principalmente mulheres, que carregam bolsas de um lado só, apoiado em um dos ombros. Então, bolsas pesadas, que faz com que a pessoa mantenha a contração do ombro mais permanente, né, durante o dia. Isso faz com que a dor se localize bastante. Por isso, o grande número de mulheres são as que se queixam mais, né? Sente essa dor muito aguda nessa região. E o ombro, você vai notar que, geralmente, das mulheres, como elas carregam a bolsa do lado direito, você consegue observar que os ombros da mulher, o ombro direito é mais elevado, um pouco. É que a gente usa para proteger do ladrão e Quando tal. você entra também em transportes coletivos, a tendência é você encurtar para ter a passagem. Então, tudo isso ao longo do dia, por períodos prolongados, todos os dias, vai causando encurtamento. E esse encurtamento é o que causa essa dor. Porque ele começa, manter a musculatura contraída e tensa, ela vai causando pequenos processos inflamatórios, onde começa essa dor. Calor, você começa a sentir no local, você começa a identificar dessa forma. Você coloca a mão na região afetada, você vai sentir que ela está mais quente e dolorida. Isso é um primeiro sintoma que identifica uma dor de origem muscular, postural. Uhum. E no homem, doutor? O homem, as principais dores estão relacionadas à lombar. Por quê? Geralmente é postura sentada, né? E também está relacionado a erguer peso, pegar peso, né? Ou posturas prolongadas, a pessoa trabalha muito tempo curvada sobre uma bancada. Então, tudo isso faz com que a pessoa venha desenvolver essas dores, né? Qual é o tempo médio de um tratamento de fisioterapia? Dependendo da situação, é o que vai determinar esse tratamento, né? Normalmente, quando é relacionado à postura, esse tratamento demanda mais tempo. Por quê? Você tem que reeducar essa pessoa, a forma como ela fica, permanece, como senta, como levanta, como se deita. A questão também de como nós dormimos, o colchão, o travesseiro,
tudo isso afeta. Um travesseiro numa altura inadequada, você vai acordar com dor no pescoço. Então tem que ser baixinho o travesseiro? Não, o ideal é que ele tenha a altura e permaneça de forma que o seu pescoço nem se incline para baixo e nem fique para cima. Porque as duas posições vai causar dor. Ele tem que manter na sua linha reta. Você traça uma linha vertical aqui por você, o ideal é que toda a sua coluna permaneça nessa linha. Isso se afeta também para a região torácica e na região lombar. Na questão do colchão. O colchão mais firme é melhor, porque ele mantém a sua coluna numa posição única. O colchão mais macio, apesar de todo mundo falar, é mais gostoso, mas ele faz com que as curvaturas, mesmo que erradas, elas permaneçam durante o sono. Então, isso não ajuda a melhorar a sua postura. Você continua torto durante o sono. E isso faz com que essa dor permaneça. Aí você imagina, você passou o dia inteiro numa posição incorreta que causa dor. À noite, quando você descansa, que seria o momento de dar uma relaxada nessa musculatura, ela ainda permanece de forma incorreta. Pelo que eu vejo, assim, meus amigos, minhas amigas, quem trabalha, a dor é crônica. Todo mundo tem dor crônica. Sim. E aí? Justamente. E aí? Essa dor crônica, ela é um indicativo que o quê? A pessoa tem um problema e ela não procura ajuda. Ela quem sente procura a dor... ajuda? E quem procura ajuda e melhora por um tempo e depois volta? O que o senhor aconselha? É o tratamento que não foi concluído. Então, a pessoa... A grande reclamação de recidivas, que nós chamamos, que a pessoa tem a dor, passa, volta a ter, justamente é o quê? A maioria procura o tratamento rápido, que é o quê? Ele vai ao médico, o médico passa um remédio, um analgésico, um anti-inflamatório, ele vai tirar aquela dor. Porém, ele tratou a consequência. E a causa? Não foi tratado. A causa, nesse caso, quem cuida é o fisioterapeuta, que ele vai procurar corrigir sua postura para que a dor não volte a ocorrer. A forma do tratamento, deve ser multidisciplinar. Você chega com uma dor mais intensa, procura um médico, ele vai entrar com a medicação para que retire essa dor, melhore. Porém, a indicação da fisioterapia, ela vem de forma complementar ao tratamento para que você não volte a ter essa dor. Só que esse tratamento da fisioterapia, ele é um tratamento mais prolongado. Quanto tempo, mais ou menos? Varia de acordo com o tipo de lesão que a pessoa apresenta. Não, mas o máximo... Pode levar 90 dias... 6 meses, vai depender do grau de deformação da sua postura que está ocorrendo. E se essa pode ser reversível, né? Porque há deformidades que elas não são reversíveis com o tratamento, né? Nós temos, por exemplo, patologias que são adquiridas com má postura, como a escoliose, a lordose, a cifose, elas hoje têm algumas cirurgias que são feitas que realinham essa pessoa. Porém, a pessoa vai ter uma melhora no quadro, porém, essa dor vai demorar ainda um tempo. Ela tem que tratar. E a melhor dica que eu posso dar para que as pessoas não venham a desenvolver essa postura, esses problemas, é a atividade física. E a atividade física acompanhada, né? Por um profissional que faça com que a pessoa execute os exercícios de forma correta, façam os alongamentos antes e depois das atividades, que muitas vezes as pessoas fazem os exercícios, né?
e não tem o hábito de alongar tanto antes quanto depois. E isso causa lesões na musculatura. A senhora disse alongar antes e depois. Quando a pessoa levanta, ou ela tem que fazer alguma coisa? Ela tem que fazer algum tipo de... Eu já pula da cama, isso é ruim, isso é bom? O ideal é que a pessoa, quando acorde, né? Eu sei que é difícil, a gente pode ser até meio utópico, né? Falar que a pessoa levanta com o tempo, né? Mas o ideal é que ela faça um alongamento ainda deitada, puxe as pernas contra o tronco, estique os braços. E quando levante devagar, sente-se e faça um alongamento de tronco, giratório para as laterais, para se efetivamente levantar, né? Mas, logicamente, que a correria do dia a dia não nos permite isso. Mas o ideal seria que fizesse isso, né? O senhor falou cifose, onde que é? A O que é? cifose, ela é essa curvatura da região torácica para frente. Então, ela fica mais curvada para frente. É o nosso, que a gente fala, o corcunda. Então, ele fica com a curvatura. A lordose é essa curvatura aqui mais exagerada, que forma justamente na mulher, como a mulher ela tem essa postura natural, por conta da pelve dela, ela forma esse buraco aqui nas costas, ó, tá vendo? Sim. E aqui nós temos também, dependendo da curvatura, quando é muito forte, nós temos aqui chega a formar 2 buraquinhos do lado aqui. Nós falamos que é o sacro, que é a região sacral aqui, sofrido, porque ele está tão curvado que ele chega a formar dois buraquinhos assim. Então, é sinal que a lordose, nós chamamos de hiperlordose, está muito acentuada. E isso causa dores e por conta de você ter que compensar essas curvaturas exageradas, você adota posturas que só faz prejudicar. E isso também, como é que fala? Prejudica aqui Prejudica o quadril. A perna. Dependendo da situação da pessoa, dá diferença no tamanho dos membros. Chega a diminuir a perna. Como você vai procurar, o teu cérebro, ele vai procurar que você se mantenha estável. Apesar do que você esteja torto, ele vai fazer com que seu campo de visão permaneça estável. Então, automaticamente, você vai sendo torcido para ficar naquela posição. E isso faz com que você mantenha uma perna, a musculatura mais contraída, prolongadamente, e vai fazendo com que esse membro seja diminuído. E o outro, como tem que ficar mais alongado para compensar, ele fica maior. Então, é isso que você tem que trabalhar. Aí o fisioterapeuta intervém de forma a alongar o que está contraído demais e fortalecer para que ele tenha o tônus muscular novamente adequado para que reequilibre essa musculatura, de forma que você volte a ficar numa postura ereta, reta. O ciático... Que todo mundo tem essa reclamação? Justamente a questão do ciático está ligada à região lombar. Como ela tem geralmente as pessoas que têm esse problema, se não é um caso de osteófita, alguma coisa, só uma questão muscular mesmo, ela tem uma compressão, os nervos ciáticos, ele sai daqui da região da lombar, de L2, L3 até S1, é uma ramificação que ela sai daqui e desce e vai até a ponta do nosso pé. Então, por isso que a dor ciática, que as pessoas reclamam tanto, que uma das causas a compressão da raiz nervosa, essa dor que eles falam que é aquela dor corrida, né? Começa a doer aqui, corre até o pé, dependendo do grau, né? Então, você tem que trabalhar justamente de forma que você descomprima esses discos, aumente esse espaço, para que libere a raiz nervosa e pare de doer. Você tem mais alguma coisa para nos falar? Eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para que façam atividades físicas, né? Tanto de forma no lazer, mas
execute quando você vai trabalhar, fazer a sua atividade, se alongue um pouco antes de iniciar a atividade, né? Para que você prepare o seu corpo para desenvolver esse trabalho, né? E em caso de dúvidas e mesmo uma dor mais forte, procure o posto de saúde, que eles têm pessoas capacitadas que irão dar o diagnóstico e conduzir o melhor tratamento. Doutor Márcio, como as pessoas podem entrar em contato com o senhor? Eles podem entrar em contato através do meu Instagram, que é o @marcior.renzo, ou através do meu site, que é o www.marciorenzo.com.br. Podcast Beleza, Saúde, Coisas Mais, agradece a sua participação, foi muito instrutivo, muito explicativo, e a gente agradece e aguarda o senhor na próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição de todos.